cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. Olá pessoal, Leozão de volta. Mais um estudo aqui sobre retração de Fibonacci. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história do matemático italiano Leonardo de Pisa, meu xará Leonardo Fibonacci, mais conhecido pela sequência que ele criou, Fibonacci. E vamos falar especificamente não da projeção de Fibo, mas sim da retração de Fibo. Como que eu opero? Geralmente eu opero bastante, depois eu vou mostrar isso para vocês no gráfico. Como que eu espero, qual que é a minha expectativa de retração, de respiro, de pullback do mercado. Pullback é um termo muito utilizado, é quando há as realizações de lucro, alguém está ali investindo ali, operando uma ponta, e quando ele faz, o mercado ele faz aquela retração, aquele pullback, é uma realização, entra um volume ali comprador, um repique de mercado. E vou mostrar isso aqui para vocês no gráfico. Antes disso, separei um vídeo da Camila, correspondente da BBC News, bem legal, pessoal. Vai esclarecer muita coisa para ampliar nosso leque aqui de visão em relação ao conceito aqui de Fibonacci, a sequência. E foi muito bem colocado por ela. E vou mostrar isso aqui para vocês agora. A sequência de Fibonacci é uma das séries de números mais famosas da história. Ela é chamada de código secreto da natureza ou sequência divina porque pode ser verificada no mundo natural em vários casos, como nas pétalas do girassol ou na casca do abacaxi. Talvez você já tenha estudado isso ou visto em algum filme como o Código da Vinci. A sequência de Fibonacci tem uma relação próxima com um número que também é muito famoso. O número de ouro, também conhecido como proporção áurea, por ser relacionado à beleza e à natureza. Sou Camila Veras Mota, da BBC News Brasil, e nesse vídeo explico a beleza dessa série de números. E falo também sobre a história quase esquecida de Fibonacci, o matemático italiano que deu nome a essa sequência e teve um papel-chave no restabelecimento do Ocidente como berço da ciência, da tecnologia e do comércio. Leonardo de Pisa, mais conhecido como Fibonacci, escreveu sua célebre série de números em 1202, quando publicou o livro Liber Abaci, ou Livro de Cálculo, ou Livro do Ábaco em português. A sequência aparece em um problema sobre a criação e reprodução de coelhos que diz o seguinte: suponha que uma pessoa tenha um casal de coelhos recém-nascidos. Eles demoram 2 meses para atingir a idade de reprodução. Logo depois desse tempo, eles têm 2 filhotes que sempre vão ser um macho e uma fêmea. Daí por diante, eles vão se reproduzindo todo mês, sempre dando origem a um macho e uma fêmea, sem que nenhum animal morra. Perceba que tudo isso é muito improvável do ponto de vista biológico, mas a proposta vale para os nossos fins matemáticos aqui. A pergunta de Fibonacci ao final do problema é: quantos pares de coelhos vamos ter depois de 1 ano? Para chegarmos a esse número, temos que pensar que durante o primeiro mês, nosso casal de coelhos original ainda não atingiu a idade de reprodução. No segundo mês, eles chegam à idade adulta, mas ainda temos apenas um par de animais. No começo do terceiro mês, o casal tem suas primeiras crias, o que já nos deixa com 2 pares de coelhos. No começo do 4º mês, o primeiro casal se reproduz outra vez e o segundo conclui seu amadurecimento. Dessa forma, ficamos com 3 pares. No 5º mês, o primeiro casal volta a se reproduzir e o segundo tem crias pela primeira vez, mas o terceiro estará chegando à maturidade. Portanto, temos 5 pares. Esses ciclos reprodutivos continuam a cada mês, de forma que ao final de 1 ano, a quantidade de casais de coelhos chegue a 144. São justamente os resultados de cada mês que formam a sequência que, na verdade, é infinita. A única coisa que precisamos saber é que qualquer que seja o número dentro da sequência, ele vai ser o resultado da soma dos 2 anteriores. Por exemplo, 13 vem da soma de 5 e 8, enquanto 21 é resultado de 8 mais 13. Então, se a gente quiser saber quantos pares de coelhos teremos em 1 ano e 1 mês, só precisamos somar 89 e 144, o que dá 233. Essa sequência que é tão famosa hoje em dia passou totalmente desapercebida na sua época. Apenas no século XIX, matemáticos começaram a estudá-la. Não demorou para que eles se maravilhassem pela frequência com que ela aparece na natureza. E foi então que ela recebeu oficialmente o nome de sequência de Fibonacci. Mas com o conhecimento científico surgiram problemas e mal-entendidos que existem até hoje. O primeiro é que essa série, na verdade, não foi inventada por Fibonacci. O registro mais antigo em que ela aparece é de algo entre 450 e 200 anos antes de Cristo, está num livro sobre métrica escrito pelo matemático indiano Pingala.
O segundo é que, apesar de a sequência aparecer em diversas estruturas naturais e padrões de crescimento, ela não rege a natureza de forma universal, nem mesmo nesses dois aspectos. Vejamos as pétalas das flores, que são um exemplo clássico. Como explica o renomado matemático e divulgador científico americano Keith Devlin, autor de 2 livros sobre Fibonacci, a série de números realmente aparece nas pétalas de diversas flores com maior frequência do que se possa imaginar. O lírio, por exemplo, tem 3 pétalas, a prímula tem 5, o delfínio 8, a erva de São Tiago 13 e a chicória 21. A margarida pode ter 13, 21 ou 34 pétalas e os girassóis, exemplos mais extremos da sequência de Fibonacci em flores, podem ter 21, 34, 55, 89 ou 144 pétalas na primeira fileira, emparelhadas respectivamente com outras 34, 55, 89, 144 ou 233 na segunda. Dá para ver que o padrão se repete em diversas espécies de flores e também em outros elementos da natureza, mas não existe uma regra geral. Existe um outro aspecto que se soma a toda essa confusão. E é aqui que entra em cena o outro número famoso que eu citei lá no começo do vídeo, o número de ouro. Existe uma relação muito próxima entre a sequência de Fibonacci e o número de ouro, uma constante matemática que também é muito antiga, famosa e cercada de mistério. Para resumir bastante, o que acontece é que se a gente dividir um número da sequência de Fibonacci pelo anterior, o resultado vai ser cada vez mais próximo de 1,618033987, etc. Eu digo cada vez mais próximo porque quanto maiores forem os números escolhidos, mais o resultado se aproximará do número de ouro. Na matemática, ele costuma ser representado pela letra grega φ e é infinito. Na área cultural, é comum dizer que a proporção áurea tem característica de ser naturalmente agradável ao olho humano. Por isso dizem que ela pode ser verificada em obras como o Partenon ou A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Nesse último caso, por exemplo, diversos estudos mostraram que o número de ouro está presente na sala, na mesa e até na posição dos protagonistas. Mas, como ressalta o próprio Devlin, não existe a certeza de que a proporção áurea contém a essência da beleza. Para ele, a melhor explicação para a existência de todas essas teorias é que nós humanos somos bons em reconhecer padrões e ignoramos tudo aquilo que os contrarie. E vale lembrar que quem diz isso é um especialista cujo último livro sobre Fibonacci afirma no título que esse esquecido gênio matemático mudou o mundo. Mas então qual foi o verdadeiro legado do matemático italiano? O grande mérito de Fibonacci foi a sua enorme influência na popularização na Europa do sistema numérico indo-arábico, o mesmo que nós usamos até hoje. Pessoal, agora bora pro gráfico. A parte conceitual foi linda. Camila, show de bola, correspondente da BBC News. Um vídeo bem didático, legal, gostei bastante, espero que vocês tenham gostado. Pessoal, estamos aqui no gráfico do Token SHIB. O vídeo de hoje, exclusivamente para vocês membros do canal, é sobre retração de Fibonacci. Tem também vou gravar um vídeo falando sobre projeção de Fibo, é uma outra coisa. Tá dentro aqui do Fibonacci, mas agora nós vamos estudar a retração e como utilizar esse indicador a nosso favor. Primeiramente, eu separei 2 movimentos, um movimento altista e um movimento baixista. E eu quero saber dentro desses movimentos, em relação a essa primeira onda, isso aqui é uma onda, pessoal, uma onda de preço. E aqui também é uma outra onda de preço. Eu quero saber, em relação a esse movimento altista, até onde o preço. Vamos supor que você não saiba, quando o preço estava subindo aqui no dia 22 de janeiro, que pessoal, exatamente aqui pro dia 29, mais ou menos, pro dia 1º, não dava para saber exatamente esses próximos candles. Então vamos supor, depois a gente vai fazer algumas simulações aqui, que você não tinha conhecimento desses candles, ok? Eu quero saber, o preço chegou aqui na máxima, até quando, até onde, até qual região ele pode aqui, em relação a essa primeira onda, ele pode um pullback, ele pode voltar até a região de que 50% de Fibo, 38.2, 61.8. Esse movimento todo que representa aqui 100%, daqui até aqui 100%, ele pode voltar 100% novamente. É sobre isso que nós vamos conversar, beleza? Aqui então, vamos começar com o movimento, essa onda aqui, baixista. E eu quero saber o seguinte, sinalizada através, depois dessa lateralização, o mercado ele começou a descer. E eu quero me posicionar, eu quero fazer uma operação pegando aqui uma operação contrária a esse movimento aqui do preço. Antes disso, eu preciso saber o seguinte, se esse preço ele está caindo e ele parou aqui, eu já tenho aqui uma referência de uma mínima
Aqui foi o início desse movimento aqui, dessa lateralização, então o preço ele começou a descer. Eu quero saber o seguinte, esse preço ele pode chegar até onde? Até 61,8, 50, 38. Então se eu tenho aqui um movimento zero, ele vai até 100%, que esse movimento, essa onda toda, ele vai me mostrar alguns pontos aqui de alertas, de possíveis reversões da tendência, regiões de suporte e resistência. Isso é muito importante para a gente, ok? Vai ajudar demais na nossa decisão aqui de investimentos. Vamos nos posicionar? Aqui é uma resistência forte. Essa resistência aqui virou agora um suporte. Enfim, isso vai ajudar realmente numa decisão de investimentos. Vai mostrar para a gente alguns pontos de alertas no gráfico de possíveis reversões desse movimento. Aqui é um movimento, uma tendência baixista. Então, o que o preço ele pode fazer? Como agora, fazer uma lateralização. Ele vai estar dentro de uma região que eu vou mostrar para vocês. E se não encontrar força, ele pode continuar descendo. Ou, caso entre um volume aqui comprador, ele pode continuar o movimento e ter aqui, nesse ponto, um ponto de alerta para uma reversão e o preço voltar a subir. Então é muito importante para a gente esse indicador. Como incluir esse indicador no gráfico? Eu tenho aqui preço Fibonacci, que é esse indicador dentro dessa plataforma, mas vocês podem procurar esse indicador na plataforma que vocês operam. Nem todas estarão disponíveis. Vamos lá. Aqui, estudo Fibonacci. Note aqui o desenho do indicador, preço de Fibonacci. Ele vai estar aqui, preço de Fibonacci. Então vamos utilizar aqui, ok? Então, como que eu vou incluir, como que eu vou adicionar esse indicador no gráfico? Lateralizou. Esse candle aqui, pessoal, esse é o candle de inversão. Ele está mostrando aqui que depois de uma lateralização, o preço está aqui baixista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar esse indicador aqui nesse movimento, na máxima desse movimento, desse candle, até na mínima desse candle, ok? E a 907, nós já vimos que é 907. Então eu coloco aqui, ou eu posso arredar para cá que não tem problema. Posso ajustar aqui para o cantinho, mas importante ele está em cima de 907. Eu não sei se exatamente ele está em cima de 907. Ele pode estar em 901. Eu vou colocar aqui 907. Bom, coloquei a linha e vi que ele está aqui um pouquinho fora. Clico duas vezes e vou aqui em posição 888. Vou colocar aqui 907, que ele vai me dar exatamente a mínima. Perfeito? Que legal. Então 0, 38.2, 50, 61.8, 100% está ali dentro daquela sequência que vocês viram, e o preço ele vai trabalhar dentro dessas regiões aqui de resistência. Se o preço sobe, ele volta. Quando ele volta é suporte, tá? Não é resistência novamente. Então ele acaba ficando ali em cima de um suporte. Então o que aconteceu aqui utilizando o gráfico diário do token SHIB? Bem legal esse movimento baixista. E depois vamos fazer aqui o movimento altista. Então vocês já aprenderam que é daqui para cá, beleza? Então vamos lá, pessoal. Coloquei aqui, já sinalizei. Vou tirar isso aqui para ficar mais fácil. A gente tem mais informações aqui disponíveis. E vou apagar aqui também. Vou ampliar para facilitar a nossa visão. Então, o que aconteceu com o preço? Vamos supor que você sabe, você identificou aqui, exatamente aqui nesse ponto, que o preço começou a descer. E aí, o que você fez? Você quer entrar na operação, você quer operar e pegar essa retração. Porque você viu aqui nos 907, você avaliou que nesse movimento aqui baixista, né, o índice de força relativa ficou extremamente aqui descontado, barato, sobrevendido, de sobrevenda. Você viu que o volume estava baixo. Mesmo com o volume baixo, você viu que ainda tinha um volume aqui vendedor, né, jogando, né, o preço para baixo, em que em algum momento poderia haver uma reversão desse movimento, um respiro, esse pullback. Ou seja, quem operou aqui vendido, shorteando, jogando para baixo no token SHIB, pode ser qualquer projeto, tá, pessoal? Então eu vou utilizar o short aqui para falar, porque poderíamos estar fazendo aqui no Ethereum, poderíamos estar falando também aqui da Solana, do Bitcoin. Eu utilizei aqui o token SHIB, mas poderia ser qualquer outro exemplo, ok? Então, o preço jogou para cá,
Eu vi aqui nos 907, vi que começou a entrar aqui um volume comprador, o índice de força relativa começou a subir um pouquinho. Eu passo esse indicador, incluo esse indicador a favor dessa tendência, desse movimento baixista, de cima para baixo, acompanhando esse movimento. E aí, o que eu faço, pessoal? Vou definir uma estratégia de sair dessa operação aqui nos 14,00. Se isso ocorrer, eu vou ter aqui um lucro, se isso realmente ocorrer, de 54%. Será que ocorreu? Claro que ocorreu. O preço ele bateu, entrou o volume comprador e o preço chegou, até passou um pouquinho aqui dos 61,8 de FIBO. Geralmente o preço ele fica aqui nessa região de 61,8, às vezes toca a região de 50 e continua o movimento descendo. Ou se entra realmente um volume como esse aqui, muito forte, ele pode chegar na região dos 38 e ir embora, fazer todo esse movimento de 100%, ou seja, descer aqui 100% e ele voltar numa segunda onda 100%. Isso aqui é muito possível. Ou ele pode lateralizar aqui um pouquinho, entrar volume comprador, buscar essa região de 50% e descer. Então o preço ele tende a buscar essas regiões na maioria das vezes, ok? Se não tem força, fica muito arriscado você colocar uma operação de compra, tá lateral, a gente não sabe se o preço vai subir, se o preço vai cair. Aqui entrou volume, ok? Então, chegou no 61,8, se você está operando, é muito arriscado. Às vezes, vamos buscar 50%, tem que pôr stop, porque o preço pode não chegar lá nos 50%, subir um pouquinho e depois ele descer bastante. Ele desceu aqui. Ele subiu 54, um pouquinho mais que 54%, subiu aqui 57% e desceu mais de 30%, tá vendo? Então, quem não realizou no 61,8 deixou de colocar 30% no bolso. Eu gosto de trabalhar, Leozão, aqui nessa região de 61,8, eu acho uma região mais conservadora. Quando eu vejo, como o caso aqui do Bitcoin, o Bitcoin desceu demais e deu para sinalizar aqui esse novo fundo aqui nos 907 do token SHIB, dava sim para a gente aguardar aqui um sinal, né, de um movimento aqui, do índice de força relativo que estava aqui sobrevendido em 16% de sobrevenda, depois começou a entrar aqui um volume, teve uma mudança aqui, as médias ainda, note que não teve nenhum cruzamento de média, o mercado está todo para baixo mesmo. Então, teve outros indicadores aqui, não foi através de um cruzamento de média, mas foi aqui através de um volume e do índice de força relativa sinalizando, e também nesse candle. Esse candle aqui, pessoal, é a representatividade aqui da agressão que está ocorrendo lá no book de ofertas. As pessoas começaram a comprar, os investidores, deixou esse pavio e o preço aqui começou, claro, a subir. E você confronta isso aqui, conflui justamente com o volume e com o índice de força relativa. Clico duas vezes, níveis, eu tenho os níveis. Observem, pessoal, começam do 0 e vai ao 100. Vocês podem mudar aqui, porque às vezes vocês irão observar que aqui vai estar 100 e aqui 61,8. Então vocês bastam clicar aqui, tudo certo, aplicar, vocês conseguem deixar certinho 0, 38, 60, 50, 61,8 e 100%. Essa é a ordem correta, ok? E o movimento para utilizar o indicador é de cima, no topo aqui do candle, até a mínima desse candle, seguindo o movimento aqui baixista do mercado, ok? Então, uma estratégia bem legal para se utilizar, para fazer com várias criptos, tokens. Aqui no caso, o SHIB é um token, não é uma criptomoeda. Você utiliza aqui, pessoal, e depois vocês esperam um preço, definem uma meta de saída. E se vocês quisessem sair antes, aqui em cima, não necessariamente todo o movimento, aí é com vocês, é estratégico. O mercado, às vezes o preço não vai no 61,8, exatamente no 61,8. Ele fica um pouquinho aqui abaixo, entendeu? Então você pode talvez aí estrategicamente antecipar a sua saída, mas funciona. Esse é um indicador muito utilizado pelo mercado financeiro, não só no mercado de criptomoedas, de criptografia, mas também no mercado de ações. Pronto, aqui nós finalizamos no movimento baixista e vamos agora para um outro movimento. Olha que legal, pessoal, bacana. Eu vou continuar aqui que eu acho que faz muito sentido. Vou aumentar aqui,
Vamos supor que você, vamos colocar aqui, pessoal, vamos supor que você viu aqui, neste movimento aqui, você não sabia que o próximo candle aqui seria um candle aqui de reversão, que teria esse volume comprador. Você viu que o preço, o candle estava como esse aqui, pessoal, estava cheio aqui embaixo, e você viu isso aqui. Essa foi a visão que você viu. Então foi aqui, neste momento, que você tomou a decisão e você falou, não, vou passar aqui agora uma retração de Fibo e vou ver até onde nessa operação o preço ele pode recuar. Será que ele pode chegar até 61? Se chegar, aí você vai pegar esse indicador, essa seta aqui, que vai mostrar exatamente qual que é o potencial, ó, 57%, se o preço subisse até o 61,8. O que você falou? Vou colocar uma ordem. Você colocou aqui, entrou nos 912, 910, 915, enfim, comprou a mercado ou comprou aqui uma compra limitada e colocou sua ordem venda limite. Você colocou aqui, pessoal, 14,05. Vamos supor que você tenha colocado aqui 1 milhão de token SHIB para vender nessa região de 14,05. Você comprou 1 milhão aqui e vai vender aqui. Basta você colocar a venda limite. O que vai acontecer, pessoal? Sua ordem vai ficar apregoada. Se o preço bater aqui, você vai ganhar aquele 57%. Vai colocar 57% no bolso. E a ordem vai estar apregoada, você não precisa nem de observar. E o que aconteceu? Olha lá, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Próximo candle. No próximo candle, do dia 12. Dia 12 para o dia 13, já entrou, já teria pegado sua ordem, você já teria colocado 57% no bolso. Bem legal, né, pessoal? Bem legal. Bom, vamos para outro movimento, que é um movimento altista aqui na tendência altista, do mercado. Eu quero saber o seguinte: aqui o preço lateralizou exatamente aqui. Vamos colocar aqui, lateralizou aqui. E aí depois o que ele fez? Aqui, pessoal, ele lateralizou. E nesse ponto aqui de queda, desceu aqui um pouquinho. Então, nesse candle aqui começou a ter uma inversão. Então, eu vou pegar agora a favor do movimento altista e vou colocar o meu indicador aqui, projeção de Fibo, no final desse candle até aqui no topo desse candle, ok? Então, eu tenho aqui exatamente, eu vou trazer para cá para facilitar. E eu posso fazer até para ficar bonitinho, clicar 2 vezes, preenchimento, já tem aqui a cor, aplicar. Eu gosto porque traz um destaque bem interessante. Posso aumentar aqui para ficar maior. Vou tirar essa seta aqui, beleza. E vou tirar essa aqui também, ok? Então vamos supor que você não sabia, você só viu esses candles aqui e você não sabia que o próximo candle seria um candle aqui de venda. Que o mercado teria uma reversão aqui desse movimento altista, né, para baixista que ia descer. Então você sabe que esse movimento que você colocou, que você incluiu no gráfico de 0 até 100, você quer entrar nessa operação. Ok, pessoal, aqui você entrou nessa operação aqui em cima, ou mesmo que seja aqui um pouquinho abaixo, e você colocou a sua ordem de venda no 29,51. Você viu que entrou muito volume aqui comprador, você viu que o índice de força relativo aqui nesse ponto aqui, ele chegou aqui a 18% e você aguardou aqui um movimento, o mercado começou a mudar, tá vendo, pessoal? Neste momento aqui, o mercado começou a sinalizar, o índice de força relativo já deu uma entrada aqui, tá vendo? Subiu aqui, pessoal. Já começou a sinalizar aqui uma mudança desse movimento aqui. E aqui também esse próprio candle que deixou esse pavio. Olha que indicativo interessante. Olha como que sinalizou. Entrou aqui uma venda forte e o preço entrou uma compra depois e jogou o preço lá para cima. E olha aqui, pessoal, também. Novamente, aqui mercado sobrevenda. Na região dos 30% entrou volume de compra e o preço foi lá para cima. Você observou que o índice de força relativo, já tem vídeo aqui no canal falando, chegou exatamente aqui a 80%, 81%, acima de 70% sobre compra, ou seja, o preço está caro. Então é normal um respiro do mercado, um pullback, uma realização desse movimento.
Pessoal, olha isso aqui que interessante. Daqui, exatamente dessa subida até aqui em cima, foi 76% de alta. É esperado que o preço retraia até alguma região, é isso que nós queremos saber. Até uma região de suporte ou de resistência, eu preciso saber, eu quero identificar alguns pontos de alertas. Então, por isso, eu não sabia que os próximos candles seriam dessa forma. Não tinha como saber, não tem como saber, pessoal. A única coisa, quando você está operando, que você está vendo aqui de janeiro, nessa data do dia 1º e aqui para o dia 2, é que o preço subiu, é que o preço estava subindo. Então, por isso que você, aproveitando aqui uma oportunidade, uma leitura, fez a sua leitura de cenário e viu que o preço subiu mais de 70%, que possivelmente, o preço poderia ter uma realização de lucro e voltar até alguma região, ok? Então, de 0 a 100%, será que o preço voltou 100%? Você colocou uma ordem de saída nessa retração nos 50 ou nos 38,2. Vamos supor que você tenha colocado nos 50%. Você sairia se o preço voltasse nos 27,72. Você teria também obtido um lucro bem interessante. Se você tivesse feito essa operação, você teria entrado aqui e sairia da operação com 21% de lucro. Estabeleceu uma meta de 20%, de 30%, ok. Eu acredito que de 0 a 100% desse movimento altista, o preço, dentro dos meus estudos, da minha expectativa, por causa também do cenário global, pode ser que o mercado, esse preço, retraia até 50% de todo esse movimento altista. Que 100% desse movimento perca aqui realmente aqui, entre um volume de venda, tenha aqui uma mudança aqui, uma reversão desse movimento altista e o preço possa recuar até 50%. Aqui até 38% seria mais agressivo, com certeza. Olha, esse distanciamento daqui até aqui, o preço teria que voltar muito. Então, o que poderia ter ocorrido aqui também, pessoal? O preço voltar até 61 e depois continuar subindo, recuar até 50 e continuar subindo. O que aconteceu? Um candle gigante de força aqui, jogando para baixo, não conseguiu se sustentar aqui, perdeu, tá vendo, pessoal? Perdeu aqui também. A agressão foi forte, né? A agressão vendedora não conseguiu se sustentar aqui e jogando o preço para baixo. Tentaram aqui, pessoal, deixaram um pavio, o preço subiu. O que aconteceu? Entrou força vendedora jogando para baixo e foi fazendo topos e fundos descendentes. Então, o preço foi para baixo, ok? Nessa operação aqui, certamente, acho que dificilmente eu manteria aqui minha posição nos 38,2 de saída. Eu acredito que nos 50% aqui seria bem interessante, conservador. Mais conservador seria no 61, você teria 19% de lucro. Se você saísse aqui nos 50%, você faria uma operação de 26%. Quem pegou e saiu nos 38% de FIBO ganhou 35%, ok? Então é bem legal, porque neste movimento aqui altista, você viu que o preço poderia cair até esse movimento. Então o que você fez, pessoal? Você comprou? Não, você não comprou, porque não tem jeito de comprar. Você está operando contra a tendência. Isso é muito importante. Aqui, quem estava comprado teve esse lucro todo. Então, se você tinha uma expectativa de duas estratégias, de esperar o preço voltar aos 38,2 para você entrar na posição novamente, você conseguiu identificar um ponto aqui de suporte. Isso aqui é um ponto de suporte interessante. Aqui também foi um ponto de suporte também interessante. Então, essa retração de FIBO te ajudou a identificar alguns pontos importantes aqui de suporte, ok? Então, você voltou aqui parte desse movimento, quase aqui 70% do movimento. Vi que aqui tem um suporte também interessante. Eu vou entrar aqui nessa posição e você poderia também se posicionar. E aí você entrando aqui, olha onde o preço entrou comprado, daqui a aqui você teria também um lucro, mesmo depois que o preço, note que o preço aqui ele caiu, mas depois ele subiu. Você teria que colocar neste momento aqui, se você quer operar
nessa tendência, jogando o preço para baixo, para você ter esse lucro nessa queda, ao contrário do que eu mostrei aqui, você precisaria de vender. Então, em vez de você comprar, fazer uma operação compradora, como que você vai comprar jogando o preço para baixo? Não, você vai vender. Você colocaria 35, 32, por exemplo, uma ordem, um pouquinho, 35, 32 foi a máxima, um pouquinho 35. Vamos supor que você entraria nessa operação aqui nos 35, nesse ponto aqui, pessoal. Exatamente aqui nesse ponto. Um pouquinho mais, aqui ó, 35 e 53. 35 e 53. Essa é uma operação de venda que vai exigir margem. Você vai estar operando shorteado, jogando esse preço aqui para baixo. E se realmente o preço cair, você vai ter lucro. Então, em vez de você comprar, você vai apertar venda mercado. E você vai ficar operando vendido, jogando esse preço para baixo, chegando numa região de meta que você estabeleceu, por exemplo, 50% ou 38,2%, você vai comprar mercado, ou seja, você vai fazer uma compra inversa à compra que você fez. No caso aqui, você fez uma venda. Você operou aqui na venda, jogando o preço, entrando aqui nessa posição, o preço chegou até a meta que você estabeleceu, 50%, por exemplo aqui 19%, enfim 24%. Se você foi um pouco mais conservador, você saiu aqui ou saiu aqui nos 50%, veio aqui e encerrou a posição. Você estava vendido. À medida que esse preço aqui continue caindo, você vai vendo aqui que você vai tendo lucro na operação, ok? E depois você encerra aqui ou cancela a ordem ou zerar aqui a posição, cancelar e zerar a posição, ok? Então é bem tranquilo. Ah, não quero operar na posição de venda. Eu só quero identificar através dessa retração aqui, desse movimento aqui altista, eu só quero que identificar os pontos para depois eu voltar para a operação e entrar novamente. Quero identificar alguns pontos aqui de suportes aqui importantes. Então você fica observando, passa a Fibonacci, a retração, e espera o preço voltar. 61, ainda o candle estava forte aqui de venda, né, vendedor. 50, você viu que o preço aqui ainda fazendo topos e fundos descendentes, ficou de fora da operação. Chegou nessa região de 38, você falou, não, ok, vou entrar aqui na posição, vou me posicionar. Faz uma compra e entra. O que teria acontecido? Você teria tido essa queda toda, pessoal. Você teria, se você tivesse entrado nessa região, o preço teria caído ainda mais 20%. Você continuaria na posição. Vamos supor que você definiu uma meta ali de perda, foi de 5%, de 10%, você foi estopado. Você entrou e você saiu da operação. Mas se você queria identificar algumas operações na expectativa desse preço voltar para essa região, você continuou na operação. Então, você perdeu 20%, mas ganhou 40%. Então, ou seja, menos 20% e você ganhou 20% aqui de lucro. Continuou na operação, você teve 44%, menos os 20% da operação da sua entrada, você ganhou 24%, ok? São estratégias bem interessantes que dá para montar utilizando aqui a retração de Fibo. Bom, nesse caso aqui da compra, você poderia também, precisaria nem passar aqui uma retração de Fibo se você quisesse entrar nessa operação depois do preço aqui lateralizado. Aqui nesse candle aqui mostra uma presença compradora, uma confirmação aqui. Esse candle ele passa desse candle aqui, então você poderia entrar nessa posição, mas faria sentido sim. Entrou nesse movimento, um segundo candle, ultrapassou esse candle, e para você se proteger, você colocaria um stop aqui embaixo, pessoal, embaixo desse candle aqui, porque o preço poderia também voltar aqui embaixo e buscar aqui também uma outra mínima. Então, para não correr esse risco, você poderia se proteger aqui embaixo, colocando o seu stop para sair da operação. Bom, e aqui não tem nada a ver com Fibonacci, só estou aqui mostrando para vocês que nesse movimento altista dava para você também entrar nessa operação e aproveitar esse movimento, ok? Então nós vimos aqui a retração de Fibonacci utilizando aqui esse movimento de cima para baixo e aqui a favor do movimento altista de baixo para cima. Para ganhar
operando nessa queda aqui, você teria que, em vez de comprar, você teria que vender, ou venda limite ou venda mercado, e à medida que o preço estivesse aqui caindo, continuasse caindo, você teria lucro e não prejuízo. Para encerrar, basta fazer uma operação contrária. Essas movimentações, esse tipo futuros, você acaba operando em um outro mercado. Esse aqui é o mercado à vista de SHIB, ou seja, onde o preço está sendo aqui negociado, spot, e para fazer uma operação de venda você vai precisar de margem, e aí você tem que conferir essas margens na sua exchange. No caso aqui, esse é a Binance, então você vai precisar de saber qual que é a margem que você tem disponível, porque senão a Binance também não deixa você fazer essa operação na ponta oposta, ou seja, contrário à tendência aqui do mercado altista, ok? Pessoal, qualquer dúvida, deixa aqui para mim. Muita coisa interessante foi falada aqui nesse vídeo e, como nós vimos, dá para identificar sim, através da retração de FIBO, vários pontos importantes para auxiliar na tomada de decisão de uma compra ou de uma venda ou uma possível reversão de tendência do movimento aqui do preço, beleza? Um grande abraço para vocês e até mais e até breve. Tchau, tchau. Feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.